O irmão que conduzia o culto naquela noite era um servo fiel, conhecido por sua vida de oração e pela maneira como o Espírito Santo se manifestava em suas palavras. Ele não era um homem de muitos estudos teológicos, mas a unção que descia sobre ele quando abria a Bíblia fazia até os mais incrédulos se curvarem. Naquela ocasião, enquanto lia o Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Sua voz tremia não de fraqueza, mas de uma convicção tão profunda que parecia que as próprias paredes do salão ecoavam a verdade daquelas palavras. O jovem no banco, com as mãos ainda pressionadas contra o peito, sentia cada sílaba como um bálsamo. Não era apenas a dor física que o oprimia, mas o medo que havia se instalado em seu coração nos últimos meses. Os médicos tinham sido claros: pericardite constritiva é uma condição grave. O coração está sendo comprimido, e sem tratamento a evolução pode ser rápida. Ele ouvirá aquelas palavras como uma sentença, mas naquela noite, enquanto o irmão lia, uma paz estranha começou a invadir sua alma, como se alguém estivesse desatando os nós que apertavam seu coração não só fisicamente, mas espiritualmente. Quando o irmão terminou a leitura, fez uma pausa longa, como se estivesse esperando uma direção. Então, com voz firme, disse: irmãos, hoje não é um culto comum. Há aqui alguém que está sendo provado no corpo, mas o Senhor não nos deixou órfãos. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Não vamos orar como quem pede um favor, mas como quem já recebeu. Porque a fé não é esperar que Deus faça, é saber que Ele já fez. Essas palavras foram como uma faísca. Vários irmãos se levantaram espontaneamente, e o salão encheu-se de vozes em uníssono: Senhor, temos fé. Sarai o nosso irmão. O jovem, com lágrimas escorrendo, não conseguia mais se conter. Ele se ajoelhou ali mesmo, entre os bancos, e começou a clamar: meu Deus, eu não mereço, mas tu és misericordioso. Os médicos disseram que não tinha jeito, mas tu és maior que qualquer diagnóstico. Se for da tua vontade, livra-me desta enfermidade, não pelo que eu sou, mas pelo que tu és. Sua voz quebrava, mas a cada palavra, sentia como se um peso fosse sendo tirado de seu peito. Não era alívio momentâneo, como dos remédios, mas uma sensação de que algo profundo estava acontecendo em seu interior. De repente, uma irmã idosa, conhecida por sua vida de jejum e oração, aproximou-se dele e pôs as mãos sobre sua cabeça. Não disse nada, apenas orou em voz baixa, mas com uma autoridade que só vem de quem vive na presença de Deus. Pai, este jovem é teu. Tu o formaste no ventre da mãe, conheces cada fibra do seu coração. Se é para a tua glória, restaura-o agora como restauraste a muitos antes dele. Que os médicos vejam e saibam que tu és o Deus que opera milagres. Enquanto ela orava, o jovem sentiu algo como um calor intenso percorrer seu corpo, começando do peito e se espalhando até os dedos das mãos e dos pés. Era como se uma corrente elétrica divina estivesse passando por ele, mas sem dor, apenas uma sensação de renovação. Quando ele se levantou, alguns irmãos notaram que sua respiração já não era tão ofegante. Seus lábios, antes arroxeados pela falta de oxigenação, começaram a recuperar a cor natural. Ele mesmo não sabia explicar, mas sentia que podia respirar fundo sem aquele aperto que o acompanhava há meses. Um irmão ao seu lado, percebendo a mudança, exclamou: glória a Deus! Irmãos, olhem, o Senhor está operando. O culto, que já era de gratidão, transformou-se em uma celebração espontânea. Não havia instrumentos musicais nem coreografias, apenas vozes unidas entoando hinos de louvor, como grande é o Senhor, e a Jesus Cristo, o Nazareno. Enquanto muitos choravam não de tristeza, mas de uma alegria que só quem já viu a mão de Deus pode entender. Nos dias seguintes, o jovem voltou ao médico para os exames de rotina. O cardiologista, ao analisar os novos resultados, franziu a testa confuso. Isso não faz sentido. A inflamação diminuiu drasticamente e a pressão no pericárdio está quase normal. É como se a doença tivesse regressado sozinha. O jovem, com um sorriso sereno, respondeu: doutor, não foi sozinha. Foi Deus. O médico, embora não fosse crente, não teve como negar o que via. Bem, continue fazendo o que estiver fazendo porque está dando certo, disse, enquanto anotava no prontuário. Melhora inexplicável. Paciente assintomático. Mas o milagre não parou por aí. Aquela cura tornou-se um testemunho vivo na congregação. Muitos que antes oravam com dúvidas começaram a clamar com mais fé. Uma irmã que sofria de enxaquecas crônicas, ao ouvir o relato, pediu que orassem por ela no próximo culto. Na mesma semana, depois de uma oração simples, mas cheia de fé, ela testificou que as dores haviam cessado.
Um casal que estava à beira da separação, abalado por desentendimentos, também foi tocado. O marido, ao ver a fidelidade de Deus na vida daquele jovem, sentiu seu coração amolecer. Se Deus pode curar uma doença assim, Ele pode restaurar nosso lar, pensou. E assim foi. Pouco a pouco a oração e a palavra foram reconstruindo o que o orgulho havia destruído. O jovem, agora livre da enfermidade, não se esqueceu do que o Senhor havia feito. Toda vez que subia ao púlpito para dar seu testemunho, sua voz tremia não de medo, mas de gratidão. Irmãos, eu poderia ter morrido. Os médicos não davam esperança. Mas Deus não só me curou como me deu uma segunda chance para servi-lo. E se Ele fez isso por mim, que não merecia, imagine o que pode fazer por vocês. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma convicção que só quem passou pelo vale da sombra da morte pode ter. Um dia, um visitante que nunca havia entrado em uma congregação ouviu seu testemunho. Era um homem cético, que só havia ido ao culto por insistência de um colega de trabalho. Mas ao ouvir o relato da cura da pericardite, algo em seu coração se mexeu. Como um Deus que eu nem conhecia pode fazer isso por um jovem que nem merecia? Pensou. Naquela noite, pela primeira vez em anos, ele ajoelhou-se e pediu a Deus que se revelasse a ele. Não houve relâmpagos nem vozes do céu, mas uma paz tão profunda invadiu sua alma que ele soube, aquele era o caminho. Anos depois, aquele jovem, agora um servo dedicado na obra do Senhor, ainda conta sua história para as novas gerações. Não como um troféu, mas como um lembrete de que Deus não mudou. Hoje pode ser você que está doente, ou desanimado, ou sem esperança. Mas se Deus abriu os céus por mim, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta crer. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, a fé da congregação se fortalece, porque eles não servem a um Deus distante, mas a um Pai que ouve, que vê e que age, ontem, hoje e sempre. Testemunho CCB. Jovem curou pericardite constritiva no culto. Congregação Cristã no Brasil. Continuação com muito mais detalhes, diálogos e profundidade espiritual. O peso da doença e a esperança que não se apaga. Os dias que precederam aquele culto de quarta-feira foram dos mais difíceis na vida de Daniel, o jovem de 22 anos diagnosticado com pericardite constritiva, uma doença rara e grave que faz com que o pericárdio, membrana que envolve o coração, fique rígido, impedindo o órgão de bombear o sangue adequadamente. Os médicos haviam sido claros, sem cirurgia seu coração vai parar, e mesmo com a cirurgia não há garantias. Daniel, que sempre fora um rapaz ativo, trabalhava como auxiliar administrativo, jogava futebol nos fins de semana e ajudava na obra da igreja. Agora mal conseguia subir um lance de escada sem sentir como se um peso de chumbo esmagasse seu peito. As noites eram piores. Ele acordava ofegante, suando frio, com a sensação de que algo o estrangulava por dentro. Sua mãe, Dona Maria, uma irmã fiel da congregação cristã no Brasil há mais de 30 anos, passava as madrugadas em oração, com as mãos trêmulas apertando a Bíblia aberta em Salmos 34, 17 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Mas apesar da fé inabalável de Dona Maria, Daniel sentia um medo profundo. Não era medo da morte em si, mas da incerteza. E se Deus não quiser me curar? Pensava ele, olhando para o teto do seu quarto, enquanto o barulho dos carros na rua parecia ecoar como um lembrete de que a vida continuava, menos para ele. A decisão de ir ao culto, mesmo contra a vontade dos médicos. Na terça-feira anterior ao culto que mudaria sua vida, Daniel teve uma consulta com o cardiologista. O médico, um homem sério e direto, cruzou os braços e disse: Daniel, você não pode mais adiar. A cirurgia precisa ser feita na próxima semana, senão o risco de parada cardíaca aumenta. E mesmo assim, não posso prometer que você sairá da mesa de operação. Daniel ouviu, assentiu, mas dentro dele algo gritava. Não era rebeldia, era uma esperança teimosa que se recusava a aceitar aquele veredicto como final. Quando chegou em casa, sua mãe o aguardava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas em vez de lamentações, ela segurou suas mãos e disse: Filho, amanhã é culto. Vamos juntos. Não como última esperança, mas como primeiro passo. Mãe, eu mal consigo respirar direito. Como vou ficar em pé por horas no culto? Não é sobre ficar em pé. É sobre ficar de joelhos. Respondeu ela com uma firmeza que só quem já viu milagres pode ter. Daniel não discutiu. Algo dentro dele sabia que precisava estar lá. O culto de quarta-feira, um lugar onde o céu se aproxima da terra. Na noite do culto, o templo da congregação cristã estava lotado, como sempre.
O cheiro de madeira envernizada das páginas das Bíblias sendo viradas e do incenso queimando no altar criava uma atmosfera sagrada, como se o próprio ar fosse diferente ali. Daniel entrou apoiado no braço do irmão José, um cooperador da igreja que o ajudava desde que sua condição piorara. Ao sentarem-se nos bancos de madeira, Daniel sentiu o cansaço tomar conta. Sua respiração era curta, seu coração batia descompassado. Será que foi burrice vir? Pensou. Mas então o corinho começou. Louvai ao Senhor, todos os povos. Louvai, ó, todas as nações. As vozes dos irmãos, unidas em um só coração, encheram o templo. Daniel fechou os olhos e pela primeira vez em semanas sentiu paz. Não era a ausência de dor, mas a certeza de que não estava sozinho. Quando o ancião subiu ao púlpito para fazer a oração de abertura, Daniel ouviu palavras que queimaram em seu espírito. Senhor, aqui estão os teus filhos, alguns com fé, outros com dúvidas, alguns com saúde, outros com enfermidades. Mas todos nós, ó Deus, estamos aqui porque cremos que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquelas palavras ecoaram em sua alma. O mesmo ontem, hoje e sempre. O momento da oração, quando o impossível se torna real. Após a pregação, veio o momento da oração pelos enfermos. Daniel, com as mãos trêmulas, levantou-se com dificuldade. Sua mãe e o irmão José o sustentaram enquanto ele caminhava até a frente, onde os cooperadores já estavam de joelhos, intercedendo por outras pessoas. O ancião responsável pela oração aproximou-se dele, colocou a mão em sua cabeça e perguntou: Filho, em que você crê? Daniel, com a voz fraca, respondeu: Eu quero crer, irmão. Mas às vezes o medo é maior. O ancião sorriu, um sorriso cheio de compaixão, como se já tivesse ouvido aquela confissão 1000 vezes. A fé não é a ausência de medo. É a certeza de que Deus é maior do que ele. Então, elevando a voz, começou a orar. Pai Celestial, aqui está este teu servo, fraco na carne, mas disposto no espírito. Senhor, tu conheces seu coração. Tu sabes que ele quer te servir, que ele quer viver não para si, mas para ti. E se é da tua vontade, toca neste jovem agora mesmo. Remove esta enfermidade, como removeste a lepra de Naamã, como abristes os olhos do cego Bartimeu. Faz hoje, Senhor, para que a tua glória seja conhecida. Em nome de Jesus, amém. Um silêncio sagrado tomou conta do templo. Todos os olhos estavam fechados, todas as mãos levantadas. E então, algo inesperado aconteceu. O milagre, não como um relâmpago, mas como uma brisa. Daniel sentiu primeiro um calor no peito. Não era dor, não era pressão. Era como se algo estivesse se soltando. Ele abriu os olhos, surpreso, e respirou fundo. Sem dor, sem falta de ar. Sem a sensação de que seu coração ia explodir, ele olhou para sua mãe, que o observava com lágrimas nos olhos. Então, sem pensar, Daniel flexionou os joelhos, agachou-se e levantou-se sozinho, sem ajuda. O templo explodiu em glórias a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Gritavam os irmãos, alguns chorando, outros levantando as mãos. O ancião, emocionado, pediu silêncio e perguntou: Daniel, como você se sente? Daniel, ainda atordoado, tocou o próprio peito, como se quisesse confirmar que não era um sonho. Irmão, eu não sinto mais nada. É como se nunca tivesse tido nada. Sua voz quebrou. Deus me curou. O templo irrompeu em louvor. Homens que nunca choravam lagrimejavam. Mulheres que vinham com doenças crônicas se ajoelharam, pedindo o mesmo milagre. E ali, naquele momento, o céu e a terra se encontraram. O testemunho que abalou até os céticos. Entre os presentes naquela noite estava Carlos, um homem de 42 anos, ateu convicto, que havia sido arrastado ao culto por um colega de trabalho, Mário, um irmão recém-batizado na CCB. Caramba, Mário, você me trouxe num culto. Eu não acredito nesses trem. Resmungou Carlos ao entrar, cruzando os braços. Só vem, irmão. Não custa nada ouvir, respondeu Mário sorrindo. Carlos ficou no fundo, de braços cruzados, observando tudo com ceticismo. Isso aqui é coisa de gente desesperada, pensou. Mas quando viu Daniel se levantar curado, algo estranho aconteceu dentro dele. Não foi uma conversão instantânea. Não houve vozes nem visões. Mas, pela primeira vez em anos, Carlos sentiu uma pontada de inveja. Como um Deus que eu nem conhecia pode fazer isso por um jovem que nem merecia? Aquela pergunta o perseguiria por dias. A vida após o milagre, um chamado para servir. Nos dias seguintes, Daniel foi exaustivamente examinado. Os médicos, atonitos, confirmaram: não havia mais sinais de pericardite constritiva. Seu coração batia normalmente, como se nunca tivesse estado doente. Isso não tem explicação médica, disse o cardiologista, coçando a cabeça. Você deveria estar em recuperação de uma cirurgia, não correndo por aí. Daniel sorriu.
Tem explicação, sim, doutor. Só não é daqui. Mas o milagre não era só físico. Algo em seu coração havia mudado. Ele não queria mais viver apenas para si. Queria servir. Assim, poucas semanas depois, Daniel se apresentou como cooperador na igreja. Começou ajudando na limpeza do templo, depois na distribuição de folhetos, e finalmente, foi chamado para pregar em cultos de jovens. Sua primeira mensagem foi simples, mas poderosa. Irmãos, eu estava morto. Não só de corpo, mas de alma. Eu tinha medo, dúvida, desespero. Mas Deus não olha para o que merecemos. Ele olha para o que Ele pode fazer através de nós. Sua voz embargou. Se Deus abriu os céus por mim, o ninguém, imagine o que Ele pode fazer por você. E ali, mais uma vez, Deus trabalhou. Vários jovens se entregaram a Cristo naquela noite. Carlos, o cético que encontrou a fé. Enquanto isso, Carlos, o homem que fora ao culto por obrigação, não conseguia esquecer o que viu. Uma noite sozinho em seu apartamento, depois de beber mais do que deveria, ele quebrou. Se esse Deus é real, por que ele não faz nada por mim? Gritou para o teto com lágrimas nos olhos. Não houve resposta audível. Mas de repente, ele se lembrou de uma coisa que o irmão Mário lhe dissera. Deus não força ninguém. Ele espera que a gente dê o primeiro passo. Carlos caiu de joelhos. Senhor, se tu existes, me mostra. Foi tudo o que conseguiu dizer. Não houve relâmpagos. Não houve vozes. Mas uma paz tão profunda invadiu sua alma que ele soube. Aquilo era real. Na semana seguinte, ele procurou Mário. Eu quero ir de novo. Disse com a voz trêmula. Mário sorriu. Deus já estava te esperando, irmão. E assim, Carlos se batizou nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O legado de um milagre, fé que se multiplica. Anos se passaram. Daniel, agora um servo dedicado na obra do Senhor, ainda conta sua história, não como um troféu, mas como um lembrete. Hoje pode ser você que está doente. Diz ele, olhando nos olhos dos irmãos. Ou desanimado. Ou sem esperança. Mas se Deus abriu os céus por mim, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta crer. E a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, a fé da congregação se fortalece, porque eles não servem a um Deus distante, mas a um Pai que ouve, que vê e que age ontem, hoje e sempre. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas. São realidades vivas. E a história continua.